quero começar o programa de hoje compartilhando com você de casa algo muito pessoal, algo que eu li ontem à noite. E no meu choro, né, tentando entender tudo, eu li Eclesiastes 3. Eclesiastes é um livro da Bíblia e eu não quero aqui falar de nenhuma religião, longe de mim isso. Quero compartilhar com você algo meu. Tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Estou falando com vocês de casa e com a Albinha, Alba Freitas, também a irmã do Abel que está aqui no estúdio. Ouve também isso, amiga. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar, tempo de dançar. E olha que interessante isso. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. A gente não entende. Então, aí Eclesiastes de Salomão, um dos homens mais sábios aí, né, do mundo, da história, ele fala assim, ó, que ele entendeu que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Esse versículo para mim descreve Abel Freitas. Para você também não descreve? Esse era o Abel. O programa de hoje é um tempo de chorar, sim. A gente aqui não vai falar para você que está tudo bem, porque não está. Mas é um tempo também de se alegrar. Se alegrar, sabe por quê? Porque a gente vai rir com o Abel. Ontem a gente preparando esse programa, Alba, preparando esse programa, você de casa, a gente ria, né? A Gabi que está lá cortando sabe o que eu estou falando. A gente ria tanto, porque o Abel, gente, ele é o sorriso, sim. Ele é a alegria. Eu pedi para o chefe André Aquino, está aqui comigo hoje, esse meu amigo também, muito amigo do Abel, para me dar força, para a gente comentar aqui, conversar com ele. E a gente vai nesse programa... Obrigado, viu, amigo, por estar aqui. Nós estamos juntos. Obrigado mesmo, de coração. A gente vai nesse programa lembrar momentos do Abel ensinando receitas. Se der tempo, a gente vai colocar fofoquinha também, porque ele adorava fazer a fofoca, do jeito que só ele fazia. Então, eu quero convidar vocês de casa para pegar papel e caneta, para a gente assistir uma receita, e se você tiver vontade de fazer, vale a pena, que ficou uma delícia, de um cheesecake. E a gente vai ver e lembrar, então. Eu tenho certeza que você vai se divertir com o Abel, gente. Porque o Abel... É isso que eu falei pra vocês. Solta pra gente, Gabi. Estamos de volta com o nosso Manhã na Band. Essa é a receita que o chefe André Aquino vai fazer agora aqui no programa. Seja bem-vindo de volta. Como vai? Cara, eu fico tão feliz quando você tá aqui. Mentira. É verdade. Verdade? Eu também fico, André. Eu quero mandar um beijo pra Biane e o pessoal da TV Aparecida, que cederam gentilmente o nosso chefe de volta. Vou mandar esse vídeo pra ela, brincadeira. Eu vou te falar uma coisa que hoje, enfim, aqui na Band é um prédio. Você fez primeiro o Muito Mais em 2015, depois você foi fazer a TV Aparecida. É verdade, isso já faz tempo. Você é meu, André. Há muito tempo. É verdade, Nossa, é verdade. Desculpa. Eu sou ciumento, possessivo, mas eu vou te não falar divido que meu bacon. Os dois hoje foram me receber lá embaixo, porque aqui é um prédio, enfim. Aí o Abel me ligou e falou assim, não, pode deixar que tem dois maravilhosos indo receber você. Dois machos indo receber você. Dois homens de verdade. Isso eu sou, com certeza. Tá vendo? Graças a Deus. A ilusão é um problema. Ô, gente, vamos fazer o que hoje? Um cheesecake com goiabada? A gente vai fazer um cheesecake de goiabada, só que na verdade é o seguinte, essa cobertura fica a gosto do freguês. Então, se a pessoa quiser mudar, comprar uma geleia de outro sabor, enfim, fica à vontade, tá? Vamos fazer assim? Você me explica por onde você vai começar, junto com o pessoal de casa, que nós temos agora imagens aéreas. Ali? Imagens aéreas, é uma novidade. Essas O André ainda não. Olha lá, olha que legal, André, olha que chique. Olha, Estamos a lá, Kátia Fonseca. Isso. Então, me explica por onde você vai começar e aí eu vou dando os ingredientes enquanto você vai colocando no bowl, pode ser? A gente vai começar pela massa, que é muito, muito simples, ou seja, o pessoal vai fazer hoje para comer hoje à tarde ainda. Ai, que legal. Tá bom? Mas também pode ser a sobremesa do almoço de domingo. Pode ser também, que inclusive se ficar mais gelado, mais gostoso.
gostoso fica. Tá bom? Show. Então, ó, pra começar a massa, gente, a gente vai colocar num processador ou no liquidificador o biscoito. O André já trouxe trituradinho pra gente. O André vai mostrar aqui pra gente na câmera 2. Nós temos 2 Andrés hoje aqui, ó, em cima ou embaixo. Vai colocar ela toda num bowl. Então, quando ela ficar uma farofinha bem fina, gente, a gente vai derreter a manteiga e vai adicionar esse biscoito. Essa manteiga, ela já tá bem molinha, tá? Então, mas se a pessoa quiser deixar ela derretida mesmo, pode deixar Deixar. Então, você vai precisar aí, ó, junto com o GCzinho, 100 gramas de biscoito de maisena ou de leite, 50 gramas de manteiga. Tem a opção de ser margarina, tá, gente? Mas é melhor manteiga. É mais gostoso. Né? O sabor é outro. Não vamos nem discutir isso aqui no programa. Porque senão vira confusão. Não, porque às vezes é o que a pessoa tem em casa também, não quer ir comprar. Não, vou te falar uma coisa. Qualquer coisa que deliga, se fala assim, pode usar um azeite, eu posso usar também um azeite. Óleo de coco também posso usar. Legal. Show. Gostoso. E aí vai colocar 5 ml de essência de baunilha. Já na massa, chefe? Já coloca na massa. Show. Então, já vou acrescentar Especial, agora. hein? Ó, o chefe André Aquino já fez a farofinha. Então, vamos só finalizando. Deixa eu só o André fechar aqui, ó. André, fecha aqui pra gente, ó. Na 2, olha como fica a farofinha. Ela fica mais molhadinha, tá vendo, ó? Aí eu vou virar ela aqui. E aí vai na câmera de cima, diretora, por favor, pra gente mostrar como que vai fazer. Faz uma caminha, né, André? Faz uma caminha, aí agora a gente vem com o recheio e depois a gente entra com a goiabada. Gente, então é bem simples. Você vai transferir a farofa úmida para uma forma de fundo removível de 21 centímetros e aperte com a parte de trás ou de uma colher ou com a ponta dos dedos. Melhor com a ponta dos dedos, igual o André tá fazendo. Ó. Mostra aí, diretora. Pro pessoal de casa ver, tá vendo? Ó, e, ó, vai cobrir o fundo com a farofa e vai levar pra geladeira quando tiver o recheio. Quando tiver o recheio. Você pode ver, talvez em casa o pessoal não perceba, mas você pode ver que tá bem prensadinho, ó. Sim, ó. Vamos na câmera de cima, ó. Tá vendo, ó? Tô fazendo força aqui, ó. Não muda nada, ó. Olha lá, ó. Ó. Que bacana, hein? A gente já ensinou a fazer esse fundo, é pra qualquer tipo de torta, né, André? Qualquer tipo de torta. Lógico, a gente pode fazer tradicional com farinha e tal, mas se você tá na correria, faz com biscoito que fica maravilhoso. Bom, agora a gente vai preparar o recheio, gente. Isso. Então a gente vai colocar água na gelatina e vai misturar para hidratar. Então o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de 300 gramas de cream cheese. Isso. O André tá ali pegando o cream cheese, vamos nas imagens aéreas aí. 390 gramas de leite condensado, usa daquela marca mesmo, sabe, da mocinha? Isso. Vai precisar também de 200 gramas de creme de leite, 12 gramas de gelatina sem sabor e 75 ml de água. Essa água vai na gelatina, Essa né, André? água vai na gelatina, ó. E aí a gente põe a água e faz quantos segundos no micro-ondas? 10 segundos no micro-ondas. Aqui eu já coloquei um pouco de água, Tá. né? Então, a gente já hidratou a gelatina, agora 10 segundos. Então- Enquanto você está fazendo esses 10 segundos, Sim. eu já vou fazer aqui. Então, o legal é misturar com fouet, então, André. Eu posso fazer com fouet ou posso fazer no liquidificador, tá? A pessoa vai escolher o que ela prefere fazer. Se quer menos trabalho, Liquidificador. Bate um tempinho, misturou bem, tá pronto. Eu tô aqui falando Já com o deu pessoal certo? no Instagram, Deu 10 viu? segundos aqui, ó. Vamos mostrar a gostei. consistência pro pessoal que tá em casa. Mistura um pouquinho. Aqui, ó, na câmera de cima, ó, diretora. Você deu 10 segundos, você Na mistura. grua, Gabi. Só pera... Isso, arrasou. Aqui, ó. Vou entrar aqui dentro, ó. Tá vendo? Ele vai ficar líquido. Não sei se o André pega aqui pra mim, ó, na câmera 2, ficou ó. mesmo. A gelatina se dissolve rapidinho. Ai, Abel, Faz não de deu. novo, amigo. Não deu 10 Olha. segundos, ó. Se virar, De acho que novo, cai, ó. Gabi. Ó, se assim a tá pessoa bom, achar que 10 segundos não deu, põe mais 2, mais 2. Tem que ficar sem nenhum pedacinho. Nenhum pedacinho, tá? Aqui tá com um pouco de pedacinho, chefe. Então eu vou colocar mais um pouquinho. 2 Isso. segundinhos. Não, gente, mas aqui esse programa é bom porque aqui é a comida de verdade. Com certeza. E a gente vai fazendo com quem tá em casa. Entendeu? Eu tô Que aí aqui, a ó. gente vai se organizando. Aqui, ó, já misturei. Você colocou 2 segundos aí. Coloquei. Tô adorando Mistura mais um pouquinho e já joga aqui. Ó, o bacana, gente, é que também você pode participar, tá? Interaja com a gente aí, 996679944 ou coloca a câmera do seu celular nesse QR Code que tá pertinho Pode da cabeça jogar. do André Aquino. Vamos jogar aqui, ó, a gelatina. Misturei. Então, Andrezinho, enquanto você mistura aí, Lucas Severino tá rindo por quê? Não, por causa das mensagens que estão mandando aqui. Eu tô adorando. Ah, então continue mandando. Eu tô me divertindo, Ó, gente. gente, ó, é o seguinte, o chefe André aqui não misturou com fouet, esse que é um clássico americano. Vamos aqui na 2, ô André, pra gente mostrar virando, ó. Ai, que bonito. O que a gente vai fazer? Normalmente fica 3 horas na geladeira. 3 horas. 3 horas na geladeira, Tá. Lucas. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar 40 minutos no freezer. Só tem que tomar cuidado
pra não congelar, né, André? Isso. E a gente vai arriscar para mostrar para o pessoal de casa como que faz a cobertura. Enquanto o chefe vai terminando de ajustar aqui na forma, vamos caminhar então, ó. Vamos colocar então agora água e aí a gente vai colocar a nossa maravilhosa goiabada. E bom que goiabada é barato, né, André? Goiabada é barato e foi o que eu falei. Se quiser fazer, por exemplo, uma geleia de laranja, fica uma delícia. De frutas vermelhas, fica a gosto do freguês. A gente vai colocar a goiabada, um pouco de água e a gente vai ficar mexendo até derreter. Ele derrete rápido, tá? Uns 5 minutinhos ele já tá derretido. Tá, aí como é que vai ficar? Vamos aqui na imagem de cima, diretor, ó. André, mostra pra gente a consistência, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Vai ficar aí, ó. Olha que lindo. Quando for pra geladeira, ele vai derreter um pouquinho, vai endurecer um pouquinho e vai ficar naquela textura ali. Super bacana, ó. Então o chefe André vai levar isso lá pra nossa geladeira. Chefe André Aquino, Diga. deixamos gelar um pouquinho. Vamos nas imagens aéreas, diretora, pra mostrar? Pra pegar lá? Vê se tem que colocar mais pra dentro aí. Mostra pra gente, por favor. Aí, ó. Ah, não, tá certinho. não, tá. Vamos virar? Vamos. Mas vamos pela câmera 2 ali do Andrezinho, pro pessoal Vai de casa devagar, poder né, acompanhar. chefe Vai na André. câmera 2 aí, ó. Pode ir? Isso, aí, Olha, ó. que rápido. Vamos lá? Por quê? Se Arrasou. tiver quente, Não, mas ficou ótimo. Não o afundou. cheesecake afunda. Pode vir na câmera de cima, diretor, agora que a gente viu que não afundou. Por quê? Tem que ficar 3 horas na geladeira para colocar a calda. Ah, tá. Né, chefe? E nós arriscamos aqui, deixando um pouco dentro do freezer. Nossa, ficou Exatamente. bem pouquinho, né? Mas, ó, Olha só. Deu E aí, certo. a gente mostrou uma parte já derretida e olha como a gente caprichou na goiabada. Chefe André Aquino, Lucas, experimenta ver se tá bom. Você já comeu? Eu já comi. Você gostou? Tá maravilhoso. Deixa e eu essa ver. aqui eu tô sabendo que você vai levar embora, é isso? Essa aqui eu vou levar que vai ser a sobremesa de um almoço que eu vou amanhã. Muito chique. leve. Não é? Ficou? Muito leve. André, muito qual que é a gostoso. dica? Se a pessoa não gostar de goiabada, ela pode colocar o que em cima? Sabe aquelas geleias prontas de laranja? Ai, sei. Nossa, de laranja, particularmente, Nunca comi cheesecake com cobertura de laranja. fica André, vou maravilhoso. experimentar. Maravilhoso. Posso fazer com ela e colocar aquelas casquinhas? Casquinhas pode, aquela que é docinha, né? Isso, que põe no Pode. cafezinho. Que inclusive aquela casquinha é muito fácil de fazer. Um dia a gente podia até mostrar como é que vamos fazer faz. na sua próxima vinda? Vamos. A gente podia fazer farofas de bacon e isso em algum sorvete. Ou a gente pode fazer os acompanhamentos de café, porque aquele Boa. negocinho com café É maravilhoso. é maravilhoso. Eu ia comer o Fechou. último pedaço, mas eu vou me despedir primeiro. André, primeiro, obrigado por estar aqui. Obrigado, Te chefe. agradeço muito a sua presença. Volte Eu que sempre. agradeço. Muito Você obrigado. faz falta, né, Abel? A gente ama muito. Ele só quer saber também. de ir lá rezar na santa. Reza aqui Que bom, também. reza por nós que é bom, viu? Obrigado você em casa pela companhia. A pandemia não acabou. Use máscara, distanciamento social e vacina sim, viu? Beijo pra vocês. Olha, a gente tava rindo tanto aqui com o Tava. jeitinho do Abel. Essa câmera que ele sempre pedia pra diretora colocar, a gente vai até mostrar pra vocês, é a nossa grua aqui do estúdio que o pessoal de jornalismo usa. Fica bem no teto mesmo. Vai abrindo pra mim mesmo na câmera, só o pessoal entender, que acho que às vezes fechado não dá pra entender direito. Quando mas ele fica bem fala em as cima. imagens aéreas, era essa daí. E André, ele adorava ter essa câmera aqui no Ele estúdio. adorava, né? Era um sonho que ele tinha, sabe? De mostrar a comida de cima. Porque ele falava assim, não, porque na Kátia, e ele ama a Kátia, né? Como a Kátia também ama muito ele, a gente já mostra pra vocês isso. E aí ele falava dessa câmera, eu quero... E ele brigava com o posicionamento. Ele queria o melhor posicionamento possível, Mas né? coitado do câmera, né? Porque ele ficava assim. Nossa, agora o André um aqui, alto, ó. agora a 2, agora a 3. Era uma academia. Não, ele dirigia o programa quando ele estava fazendo, gente. Era incrível, né, Gabi? E ele pedia, e isso a gente adorava muito mesmo. E Não, esse e comando ele que ele pegou tinha. tanto no meu pé, porque ele falava, porque eu fui em alguns outros lugares, e ele falava, você não pode ir em outros lugares, porque eu sou ciumento. É, porque o André vai muito na TV Aparecida. Qual é o nome do Santa Receita? É. Vai lá muito lá também. Um beijo pro pessoal. Qual é o nome da apresentadora? A Biane. A Biane, um beijo. Eu sei que o Abel também adorava muito ela. Adorava mesmo. Muito, muito. E ele tinha esses ciúmes mesmo, né? E a gente tem tanta coisa que a gente pode falar pro Abel. Eu fiz uma lista aqui, eu acho que não vai dar tempo, né, de a gente comentar tudo. Mas o que eu acho que é interessante a gente falar do Abel é essa personalidade que você em casa já sentia, já sabia, né? Como o Abel, ele chegava e todo mundo percebia, né, André? Não, o Abel era a luz em qualquer momento, É. né? Porque ele chegava chegando. A voz dele, né? Era uma, Um trovão. ou se era numa festa, se era numa padaria, em qualquer lugar que ele tivesse, ele era uma presença muito forte, Sim. muito marcante. Eu morria de vergonha, gente. Eu falei assim, amigo, eu vou com você, mas chega tranquilo, até parece. E ele chegava me apresentando para um monte de gente. E eu falava assim, e ele conhece todo mundo, gente. Eu falei, nossa, o dia que você quiser prefeito, E nem ele é sabe vereador, as já pessoas vai pelo prefeito. nome. Sim, Pelo ele tem... nome Que de todo cabeça mundo. boa é essa? Impressionante. Né? Então, no programa de hoje, a gente vai ver algumas outras receitas, a Abel também contando fofoquinha e homenagens para ele. Só vou conversar agora com o Dr. Otávio Fonseca, direto do Ortovip. Bom dia, doutor.
Bom dia, Lucas. Bom dia para todos que estão nos assistindo aqui no Manhã na Band. E é sempre bom estar aqui falando sobre sua saúde bucal. Doutor, a gente na internet vê cada coisa, né? Um dia desses eu vi um vídeo que uma mulher estava lixando os dentes. Eu falei assim, meu Deus, que tem que falar com o doutor Otávio sobre isso. Porque isso não é normal, não é bom, né, doutor? Então, Lucas, realmente eu já vi também esse vídeo nessas redes sociais de pessoas que lixam os dentes usando lixa de unha, enfim, algum tipo de instrumento qualquer em casa, sem a menor orientação do profissional cirurgião dentista. Né? Quando você faz isso, você causa um desgaste no esmalte do dente, que é uma estrutura extremamente dura, rígida, que serve para proteger o dente. É o tecido mais duro que nós temos no corpo. E tem a finalidade de proteção do dente. E quando você lixa esse esmalte, você remove esse esmalte, ele não se forma mais. Lixou, acabou. Né? Caso aconteça algum problema, você vai ter que procurar uma orientação e vai ter que fazer uma faceta, uma reabilitação com prótese. Então, é extremamente negativo, né? Uma coisa absurda você fazer isso em casa. E, doutor, para a gente reforçar, então, quais são as consequências negativas? As principais consequências, inicialmente, pode ter um aumento da sensibilidade do dente. O dente pode começar a apresentar maior sensibilidade com alimentos mais frios, alimentos com doce, etc. Né? Você pode aumentar a sensibilidade do dente. Você pode provocar a necrose pulpar, né? O nervinho do dente. Você pode matar esse nervinho, você tem que fazer o tratamento endodôntico, tratamento de canal para poder reparar isso. São consequências que pode trazer para a estrutura, né, do elemento dentário. Então, não aconselho a você fazer isso. Isso tudo vem de encontro ao próprio... você não quer procurar o cirurgião dentista para ter uma orientação com relação à estética, se o dente é maior ou menor, se isso é natural, porque tem dentes que são normalmente maiores do que outros, né? E existe uma escala, existe uma linha de sorriso que você tem que respeitar, inclusive melhor estética. Deixar o dente tudo retinho fica um troço meio artificial. E o dano, ele é permanente, você não recupera o esmalte desgastado. Então eu aconselho aquelas pessoas que têm alguma queixa estética procurar um profissional cirurgião dentista para fazer uma avaliação e verificar qual é o melhor tratamento para a queixa individual de cada um. Perfeito, doutor. Obrigado pelas informações. Lucas, é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Tenha um bom final de semana. Saúde e paz para todos. É o que a gente mais quer, né? É paz mesmo. Ontem a gente estava assistindo televisão e a gente vendo o programa da Kátia. A gente foi surpreendido com esse carinho da Kátia e do Datena pelo Abel. Então agora a gente vai rever, para você que não viu também, vai assistir com a gente. Kátia e Datena. Separa pra gente, Gabi, que a gente coloca isso. Quero comentar também que quando o Abel esteve ali no hospital, a gente recebeu a informação da médica que cuidava dele com tanto carinho, a doutora Cris, né, Alba? Que no momento em que Abel foi estubado e ele estava conversando, ele só falava do programa, gente. Só para você de casa ver a consideração que ele tem por você. Ele falava com carinho e com uma vontade, ele comentando com a médica, André, que ele tinha muitos desafios, que era muito assim difícil, mas que ele amava o que ele fazia e que ele queria muito voltar a fazer logo isso também. E amava mesmo. Imagina isso no leito ali, ele no sofrimento, lutando mesmo pela vida e ele pensando aqui, nesse cenário, pensando nessa conversa que ele tinha com você, e eu acho isso tão incrível. O carinho que ele tinha por todo mundo, né? Sim. É impressionante. Aqui na Band, sim. Também, né? Aqui na Band, no trabalho, como ele era presente na vida de todos também. A gente consegue soltar, Gabi, a Kátia da Datena? Vamos colocar então, vamos lá. Hoje é uma data triste pra gente, porque a gente... Sabe o Abel? O Abel veio aqui várias vezes, o Abel Freitas. Abel lá, da Band Vale. Um grande querido, um grande amigo. Mas, mais uma vez, uma vítima do Covid. E aí, gente, é muito triste quando a gente fala de um jovem, já com 35 anos, 34 anos, e que infelizmente acabou falecendo vítima de complicações do Covid. A gente sabe o quanto que se cuidar é importante, o quanto que se cuidar faz a diferença, mas o quanto que às vezes a gente tem que criar algumas barreiras, né, pra gente se proteger. E a gente vê que a Abel, sempre muito dedicado à profissão, sempre muito parceiro, e infelizmente foi vencido pela doença. Mas agora ele está sendo recebido pelos anjos de Deus, está em bom caminho. Mas vai fazer falta. Vai fazer falta, um querido. Um beijo pra família toda, né, Kátia? Verdade. Força. Fica bem.
Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas da Band em todo o território nacional. A Kátia ficou emocionada. Enfim, mais uma vítima da Covid, o Abel. Né? Você conhecia bem o Abel, Kátia? Conhecia, Datena, porque quando a gente foi, a Gisele da Band Vale, a gente conheceu a Gisele, a gente foi, eu participei do programa dele e a gente acabou fazendo uma amizade. Abel aqui do lado. A gente acabou fazendo uma amizade, porque o Abel, ele era assim uma criatura do bem, eu digo. Que sabe aquela pessoa que você fala, Abel, eu preciso disso, ele tá pronto. Abel, vamos fazer tal coisa? Ele estava sempre disponível para fazer as coisas, que ele acreditava, ele se doava muito. Há uns meses atrás, a gente soube que ele tinha contraído o Covid, mas eu te juro que eu tinha certeza que ele ia sair dessa. Jovenzinho ele ou não? 35 anos, não tinha 35 anos. Meu Deus. E ele cuidava da saúde. Eu vou te falar. Por isso que eu falei há pouco que a gente tem que criar barreiras, a gente tem que fazer tudo que a gente pode, distanciamento, porque ninguém sabe como essa doença vai chegar na gente, Datena. Ele era um rapaz que fazia ginástica, fazia dieta, se cuidava. Se você falava, olha, Abel, você vai ter que andar 10 quilômetros se você ter saúde. Ele fazia isso. Nós não era uma pessoa largada. Nós decretamos o fim da pandemia no Brasil e tem que esperar mais um pouco. No fim. Tem que dar um tempo, tem que dar um tempo. Hoje, aliás, eu queria reverenciar a família do Abel, o pessoal da Band Vale. Eu não conhecia o Abel, mas eu acredito muito em você. Se você começou a chorar, é porque o menino é gente boa. Primeiro que uma morte é uma tragédia. Mas de quem a gente conhece e gosta, então, mais ainda, não é? Nossa, eu fiquei tão feliz, até mandei mensagem pro produtor da Kátia agradecendo esse carinho. Ela me mandou mensagem. Ela mandou? Ela e o marido mandaram mensagem lá, e quanto eles estavam tristes. Sim. Muito, porque é difícil falar, né? O Abel era uma pessoa muito presente em todos os lugares, em todos os momentos. Ele conseguia, né? E o quanto ele gostava da Kátia, ele ia lá no programa da Kátia, ele participava, ele fazia bagunça lá na Kátia. Da mesma maneira que ele fazia aqui, você vê, gente, como ele não tinha filtro, imagina. Quando eu fui assistir a Kátia, te juro, eu fiquei no canto do estúdio quietinho, pra ninguém me ver. E ele já não, ele fazia bagunça. Quando a Kátia esteve aqui no programa com ele, e aí depois foi jantar, foi almoçar, na verdade, lá em São José. Não, ele fez bagunça daqui do estúdio de Taubaté até São José sem parar. E lá também. Meninão, né, gente? Eu vou respirar um pouquinho aqui e a gente vai assistir junto uma conversa da Carol Mello. Vamos lá. Estou com a Marina Andreatta. Ô, gente, vou falar uma coisa. Essa moça, ela é expert nas redes sociais. E eu peguei uma frase dela pra mim e pra todos. E eu vou falar qual é a frase pra vocês antes de apresentá-la. A frase é a seguinte: os pais dizem ser capazes de tudo pelos filhos, menos se entenderem. Marina tá aqui hoje e é lógico que ela não vai poder falar dos casos e etc, né, por questões éticas, mas acho que você pode contar um pouquinho pra gente, né, Marina? Como é que é você que é... Primeiro conta um pouquinho quem é você, pro pessoal saber. Tá, eu sou advogada, sou especialista em direito de família, é a área que eu escolhi para atuar. Eu faço outras áreas cíveis e tudo mais, mas a área de direito de família é a área que é uma paixão, é uma coisa que eu gosto de atuar. É uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de lidar com gente, com família, e é isso que eu faço hoje. E é muito barraco, né? Na verdade, o que eu busco, geralmente, na minha área de atuação, é justamente evitar esses barracos. Porque se a gente deixar na área de direito de família, as pessoas justamente estão pensando sempre pelo lado emocional, nunca pelo lado racional. E aí, acho que isso que faz com que os barracos aconteçam. Então, eu acho que o papel do advogado no direito de família é evitar que as emoções fiquem à flor da pele. Porque as emoções, né, elas estão ali, né, gente? Numa separação. E às vezes, quando a separação é um caso mais delicado, uma traição, alguma coisa assim. É muito difícil você deixar de lado essas situações e pensar unicamente nas questões racionais. E principalmente na criança, que geralmente está ali naquela situação envolvida naquele problema, né? Eu sempre falo, né, gente, assim, eu sou separada, né, e eu tenho 2 meninos. E eu sempre digo que a gente tem que lembrar que os filhos são nossos pro resto da vida. Exato. Então, se a gente já tem uma coisa saudável na infância, o impacto disso lá na frente já é
às vezes devastador. Se a gente tem dentro da casa, que é o ambiente seguro dos filhos, Sim. uma questão de pai falando mal da mãe falando mal do pai, e deixa, não deixa, como se a criança fosse uma moeda de troca, um ping-pong. Exato. Quais são os impactos que dá isso pelo que você vê no seu dia a dia? Então, eu percebo que assim, a criança, ela geralmente, a família é o primeiro grupo que a gente faz parte, né? Então, assim, e aí quando tem o rompimento desse grupo familiar, a criança se sente insegura, ela se sente com medo, e aí isso, obviamente, pode afetar a saúde mental da criança. Mas não é a separação em si que causa um problema na saúde mental da criança. É a forma como os pais vão lidar com a separação que vai influenciar no emocional dessa criança. E aí, se os pais sabem lidar com isso de uma forma mais leve, a criança também vai levar de uma forma mais leve. E isso é comprovado, gente, isso eu digo por experiência própria. O fato de serem pais separados, porque às vezes eu sempre falo, né, eu falo até nas minhas redes sociais, o fato de você se separar ou de você estar junto não garante que o seu filho seja feliz. O filho quer ver os pais bem, né? Felizes. Isso é fato. É óbvio que ninguém casa para se separar, mas já que separou, que a gente pense mais nessas crianças. Exato. Porque as crianças, elas vão crescer e elas vão ter os problemas que vai ser, entre aspas, culpa desses pais. Eu digo como psicóloga. A gente fala assim, geralmente eu falo, não existe ex-pai, ex-mãe. Existe ex-cunhada, ex-sogra, ex-marido, ex-mulher, mas nunca existe ex-mãe e ex-pai. Então, você tem que ter noção que vai ser pro resto da vida isso. E eu penso que, assim, é um direito da criança ter a convivência com ambos os pais e é uma obrigação de ambos os pais permitirem essa convivência, né, de uma forma saudável entre ambos os genitores. E isso, quando os pais pensam dessa forma, a família, ela por mais que tenha o rompimento do casal, com os filhos a coisa fica muito mais leve. A maioria das brigas é por causa de dinheiro, é por causa de... eu acho que tem a questão de traição e tudo mais, mas eu acho que quando envolve dinheiro, a situação fica... e a criança não pode ser colocada como um bem também, né? Isso que é duro, né? Porque a criança divórcio. É um ser humano, né, Exato. gente? Não é? E agora, só pra gente fechar, o que você diria para essas mães, esses pais que estão em casa e que pensam que não vai dar em nada fazer esse tipo de coisa com os filhos, alienação parental? O que você poderia falar para eles? Bom, o que eu posso dizer, assim, na prática, o que eu tenho visto bastante, né, são pais e mães que acabam brigando, que acabam discutindo, fazendo com que aquela relação deles se torne um inferno, transferindo isso para a criança, e isso vai se tornar... vai transformar a criança num jovem inseguro, num adulto com várias inseguranças emocionais. Eu vejo muitos pais que fazem alienação parental, que a gente fala, né? Que é você falar mal do outro genitor e tudo mais. A criança se sente culpada de estar com o pai, culpada de estar com a mãe. E isso acaba afetando demais com a saúde emocional dos jovens, das crianças, dos adultos. E das mães também, dos pais, porque vai sobrar pra eles, gente. Com certeza. Filho é pra sempre, né? Filho é pra tem sempre. ex-filho também. Filho é então, pra sempre. É só pensar nisso, gente. Eu falo assim, é tão simples. Pra que complicar se a gente pode facilitar? Facilita. É tão simples. Põe o filho como prioridade e pronto. O que vai ser bom pro meu filho? É isso. Vai nisso que vai dar certo, gente. Com certeza. Não é? E mãe e pai sabem o que é melhor pros filhos. Com certeza. Sempre. Então é isso, Marina. Foi um prazer ter você Prazer foi aqui. meu. Muito obrigada. Espero que vocês aí de casa... Se alguém faz isso, pelo amor de Deus, gente, pense nessas crianças. Pense nas crianças. Não é? Porque eu falo, mexeu com as crianças, mexeu comigo. Então, eu vou pôr sim a boca no trombone, vou chamar ela e a gente vai resolver todos esses problemas. Até sábado que vem no Francamente Carol. Obrigada.